Olá, bem-vindos a mais uma edição do podcast Reflexões Criativas. Se eu não me engano, essa é a nossa quinta edição. Eu sou Daniel Chicote. É um prazer ter vocês aqui comigo. E hoje, nessa reflexão, eu quero falar sobre um tema muito bacana, uma soft skill muito importante que algumas pessoas deixam aí negligenciada, meio que escanteada, vamos dizer, que é o entender de gente. Mas para falar sobre entender de gente, eu quero contar uma história. Durante minha vida profissional, eu trabalhei com muitas figuras cujo sucesso surpreende muitas pessoas. Elas não tinham um super currículo acadêmico, ou um grande diferencial técnico, não tinha muito networking, nem muito marketing pessoal. Figuras como o meu colega Raul. Eu conheço o Raul desde os tempos da faculdade. Na época da faculdade, a gente tinha um colega de classe que era o Pena. Ele era um gênio. Na hora de fazer os trabalhos em grupo, todo mundo queria cair no grupo do Pena. Porque o Pena ele pesquisava tudo, ele resolvia tudo de bate-pronto, ele praticamente fazia quase tudo sozinho. Escrevia muito bem, desenhava extremamente bem. Já o Raul, por exemplo, ele nem dava palpite. Ele sempre falava que a função dele era dar suporte para o Pena. Qualquer coisa que o Pena precisasse, o Raul já estava ali providenciando antes que o Pena concluísse a frase. E deu no que deu. O Pena se formou em primeiro lugar na turma e a gente passou meio que na cola dele ali nos trabalhos, além das colheres de chá que ele dava pra gente, permitindo que a gente colasse dele na prova. Crianças e jovens que estão escutando, por favor, não colhem nas provas. Estudem. Bom, no dia da formatura, o diretor da escola chamou o Pena ali na frente do palco e disse que ele era um grande estudante, que enobrecia a instituição de ensino, pessoas como ele são brilhantes. E nós e o Raul ali na terceira fileira em pé aplaudindo essa premiação do Pena. Muito tempo se passa, 10, 15 anos depois, o Pena, ele era a estrela de planejamento estratégico de uma grande corporação multinacional. Brilhante como sempre, inteligentíssimo, ele sempre fazia admiráveis projeções estratégicas de 10, 15, 20 anos, análises mil, mas agora adivinha só quem era o chefe, o gestor do Pena? Meu amigo Raul. E como é que o Raul tinha conseguido chegar nessa posição? Ninguém na empresa sabia explicar direito. O Raul sempre vivia repetindo pra gente que ele tinha subordinados bem melhores do que ele e ninguém parecia discordar dessa afirmação. Além disso, o Raul continuava fazendo o que ele fazia na escola. Ele sempre apoiava. Alguém tinha um problema? Puxa, era só falar com o Raul que o Raul dava um jeito. Meu último contato com o Raul foi há mais ou menos um ano. Ele havia sido transferido para Miami, onde fica a sede da empresa. Quando conversou comigo, o Raul disse que não sabia muito bem ao certo e ficou surpreso com esse convite, porque ali na matriz, entre aspas, o mais burrinho de todos já tinha sido astronauta. Aí eu perguntei pro Raul qual era a função dele, uma pergunta meio besta, porque eu meio que já sabia a resposta. O Raul apoiava, ele direcionava, facilitava essas coisas que em teoria ninguém precisa mandar um brasileiro para Miami para fazer. Foi quando num evento aqui em São Paulo eu conheci o vice-presidente de recursos humanos dessa multinacional que o Raul trabalhava. E ele me contou que o Raul tinha uma habilidade de valor inestimável e inigualável. Ele entendia de gente. Ele entendia tanto que ele não se preocupava em ficar à sombra dos próprios subordinados para fazer com que eles se sentissem melhor e fossem ainda mais produtivos. E para me explicar o Raul, o vice-presidente citou uma pessoa que eu não conheço, que chama Samuel Butler, e desculpem, eu nem pesquisei a respeito, mas ele tem uma frase ótima que esse vice-presidente me contou, que é: qualquer tolo pode pintar um quadro, mas só um gênio consegue vendê-lo. Essa era a habilidade aparentemente simples que o Raul tinha. Ele facilitava as relações entre as pessoas. Perto do Raul, todo comprador normal se sentia um super expert e todo pintor comum se sentia um gênio. Essa é a história do Raul, meu amigo. Na verdade, gente, essa história não é minha, ela é de uma crônica do Max Geringer. E para quem não conhece, o Max Geringer é um colunista famosíssimo, escreveu para as melhores revistas desse país, para quase todos os jornais, é colunista da CBN, fala sobre carreira, sobre gestão, liderança, é um
um cara genial nesse ponto de vista de falar sobre essas relações humanas no trabalho, escreve super bem. E eu fui retirar esse post do meu blog do dia 17/9/2009, um blog antiguíssimo que eu mantinha aqui falando sobre planejamento estratégico, marketing, liderança, inovação, desde que eu cheguei em São Paulo. Essa coluna é de 2009, continua atual. Essa soft skill é muito importante, acho que principalmente para quem quer ser líder nos dias de hoje. Acho que todo mundo tem um pouquinho de vocação para entender de pessoas. A gente precisa apenas se colocar no lugar do outro, ter uma escutativa, participar e realmente se importar com o próximo, ou com um negócio que você tá, com o seu time, enfim, para fazer com que as coisas andem para frente. Essa, essa soft skill que é tão importante nos dias de hoje que parece que fica esquecida, ainda mais nessa época de inteligência artificial, relações frias, né, assim, do ponto de vista tecnológico, né, a gente está sempre à distância, a pandemia e tudo mais. Então, que a gente consiga se aproximar das pessoas, estar mais próximo, realmente facilitar, entender, apoiar, ter uma escutativa para, quem sabe, a gente ser aí como um Raul, um expert em entender de gente, o que é extremamente importante. Obrigado, pessoal, por ouvir, por comentar, por seguir. Vejo vocês no próximo episódio. Qualquer comentário, crítica, sugestão de tema para próxima, sugestão de melhoras nessa pequena dose de conteúdo, de tempo que eu disponibilizo aqui para falar desses assuntos que eu gosto e levo para quem tem tempo e paciência de escutar. Meu muito obrigado. Valeu, a gente se vê. Um abraço. Tchau!